Eu achei que nunca mais ia conseguir terminar de ler um livro depois que eu virei mãe. E se você é mãe, você pode estar sentindo a mesma coisa que eu senti. Porém, eu descobri 3 coisas que fazem muita diferença na nossa rotina, que é mãe leitora. Com a minha experiência com um filho de 2 anos, parece que o nosso tempo simplesmente desaparece, não é mesmo? A gente não tem mais aquele tempo que a gente reservava pra gente mesmo e para fazer alguma coisa que a gente gostaria. Isso porque ter um filho demanda muito tempo do nosso dia a dia. Além de tempo, exige muito do nosso físico, do nosso mental e do nosso emocional também. Eu sei como é que é, eu já passei por várias fases da maternidade, tanto que hoje meu filho tem 2 anos e tô aqui pra mostrar como foi a minha rotina, mostrar a minha experiência de como eu consegui lidar, como eu tô conseguindo lidar a voltar com o meu hábito de leitura e ser uma mãe leitora novamente. Quando a gente vira mãe, o nosso tempo livre é muito curto. E além do nosso tempo livre, a gente tem que pensar e decidir ali em questões de segundos o que a gente prefere fazer. Se a gente, quando a criança dorme, se a gente prefere ler um livro, se a gente prefere arrumar a casa, se a gente prefere dormir, se a gente prefere comer, se a gente prefere tomar banho. Então, a nossa rotina é uma rotina que exige muito da gente e que a gente tá em todo tempo em movimento. Não importa se a criança está dormindo, a gente está sempre fazendo alguma coisa. E muitas dessas coisas a gente acaba deixando de lado o que a gente gostava de fazer e do nosso autocuidado também. Então, para quem conseguia ler 3 livros do mês, você se depara com a sensação de você não conseguir terminar um livro no mês, ou você terminar um livro. E isso já tá de bom tamanho para nossa rotina, tá? Porque a gente está lendo bem mais do que muitas pessoas aqui no Brasil. Então, quando a gente vira essa mãe leitora, a gente tem que ter outros hábitos de leitura para tentar resgatar o que a nossa rotina de leitura que a gente tinha antes. Além disso, o nosso modo de ler, por incrível que pareça, muda. E a nossa rapidez, a nossa fluidez que a gente lia muda também. Não sei se para as outras mães também foi assim, mas na minha visão, na minha experiência, até a forma de leitura mudou. Assim, a minha rapidez, a minha fluidez no livro mudou completamente. O livro pode estar ótimo, pode estar me prendendo, que eu não consigo ler do mesmo jeito que eu lia quando não era mãe. Então, se você acha que perdeu a sua identidade de leitura, fica comigo até o final, porque a minha terceira dica é o que mais tem funcionado para a minha rotina e que mais tem me motivado a ler cada vez mais. Mas antes da gente ir para as dicas, eu tenho que falar que o nosso maior erro é a gente querer ler como antes. Quando a gente não é mãe, a gente tem um tempo maior livre, assim, pra gente se dedicar à leitura. Então, quando a gente vira mãe, esse tempo, ele é muito corrido. Então, um dos nossos maiores erros é esse, da gente achar que a gente é obrigado a ler como a gente lia antes. E com isso vem a nossa comparação com os outros influenciadores, comparação com outras pessoas que leem 5, 10 livros por mês. Então vamos para a nossa primeira dica, que é: qual a sua intenção de ler? É criar um hobby de leitura? É criar um hábito de leitura? É você ser influencer literário? Você trabalha com isso? Porque conforme qual seja a sua intenção, você tem que se dedicar mais tempo para aquilo. Se for apenas um hobby, eu acredito que o hábito de leitura, ela vem aos poucos. Então, você pode ficar bem tranquilo quanto a isso, porque se você lê uma página por dia, já está de bom tamanho. A gente tem que parar de pensar de que é super normal ler 100 livros ao ano, de ler 10 livros ao mês. A gente tem que parar de se comparar com essas pessoas, porque a gente não sabe como que é a vida delas. Porque a vida delas é o quê? Elas trabalham para isso. Então, se elas trabalham com isso,
Elas têm um poder dedicado para a leitura. Ela recebe para ler. Então, a gente que tem um hobby de leitura, se a gente não conseguir ler os 10 livros no mês, tá tudo bem. Se a gente conseguir ler um livro ao mês, a gente já tá acima da média das pessoas. A gente tem que parar de se comparar e pensar que a nossa vida, a nossa rotina pode ser totalmente diferente do influenciador que você segue, que você curte. Então, aqui, o meu desejo não é a gente fazer essa comparação de quem ler mais. Não é isso. O meu desejo é a gente criar um hábito de leitura. A gente mostrar para todo mundo, para todas as mães ou pais. Aqui eu foco mais em mãe, mas para você que é pai também, ou para você que está começando a voltar com a leitura, ou está querendo criar esse hábito de leitura, também é para você. Então, aqui, o importante é a gente ler. Não é a quantidade de livros que a gente vai ler, mas sim a qualidade. O que eles representam pra gente? A gente pode ler um livro bobinho, só pra gente relaxar. A gente pode ler um livro que faz com que a gente pense, que faz com que a gente reflita. Então, não importa, que o importante é ler. Então, você tem que saber qual que é a sua intenção. E existem vários motivos pra gente ler, que nem eu falei aqui. E não importa qual que você escolher, o importante é ler. Porque aqui o importante é a gente criar esse hábito de leitura, é a gente conversar sobre livros, é a gente interagir e a gente saber qual é a importância de uma leitura na nossa vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, para a gente que é mãe, a gente que tá com tudo cheio, com a cabeça cheia, que nem eu falei, a gente que tem que a gente exige muito, a maternidade exige muito da gente, nosso físico, nosso mental e nosso emocional. Então, se você pega um livro para ler, você vai ver o quanto relaxada você vai sair daquele livro. Por mais que o livro seja de drama, tem aquela coisa que nem o pessoal faz os memes, né? A gente faz para ler, quando chega no meio do livro a gente tá com raiva dos personagens. Por mais que isso, você vai ver o quão a sua rotina vai ficar mais leve quando você cria esse hábito de leitura. Minha segunda dica não é que você não consiga mais ler e não é que você nunca mais vai conseguir ler por conta dos filhos, não é isso. É que às vezes, no momento que você tá, na fase que você tá, o livro é totalmente diferente. Então você tem que parar para pensar em que fase você tá. Não tem quando a gente lê um livro e a gente fala que esse livro não serviu para mim nesse momento e que daqui a pouco, algum tempo depois, alguns anos depois, a gente pega o mesmo livro e foi um livro que mexeu muito com a gente. Então é exatamente isso. A gente tem que ver em que fase da vida a gente tá. Então, nesse momento, que tal você pegar um livro que vai te cativar? Que tal você começar com um livro menorzinho? Pega aquele livro que tem ali 100 e pouquinhas páginas, ou até mesmo menos. Você pode ler até mesmo no Kindle, você pode ler até livro físico. Não importa a maneira que você vai ler, o importante é você ler, é você criar esse hábito novamente na sua vida da rotina de leitura. E que nem eu falei aqui, você pode muito bem pegar o seu Kindle. Quando o meu filho era um pouquinho menor, eu lia praticamente só no Kindle, que era muito mais fácil de você passar as páginas. Era muito mais fácil, enquanto eu estava amamentando, tá lendo no Kindle. Era muito mais fácil, muito mais prático. Além do Kindle, hoje em dia a gente também tem os audiobooks. Então, se você ali, assim, nunca ouviu no caso, né, um audiobook, pega um para testar, testa ali no seu dia a dia. Você pode estar ouvindo enquanto você está lavando uma roupa, enquanto está lavando uma louça. Então, você vai ver o quão diferente é. E você vai criando essa rotina também dos audiobooks. No começo pode ser um pouco diferente, pode ser que você não se adapte também. Então pega um livro bem curtinho, aqueles livros assim, que são contos, sabe? De 50 páginas no máximo ali, para você criar esse hábito de ouvir enquanto você está fazendo outras coisas da sua rotina do dia a dia de casa.
Então, se você tá nessa fase de que acha que não vai conseguir terminar o livro naquele mês, fica calma, respira. Não importa se você demora 2 meses para ler um livro. O importante é que você está começando, você está engateando. Depois que a gente vira, da gente ter a nossa maternidade, né? Eu falei, muita coisa muda. Às vezes a gente tem uma mentalidade totalmente diferente enquanto a gente está grávida, que a gente acha que nada vai mudar, e quando o bebê nasce, você percebe que tudo muda. Isso daí é extremamente normal. Mas o importante aqui é você não desistir. Enquanto mais você tentar, você criar esse hábito, quando seu filho tiver um pouquinho maior, você vai passar esse hábito para ele. Então você vai acabar lendo junto com ele. E não é porque a gente é mãe que a gente só tem que ler livro infantil, tá bom? Você pode ler todos os livros que você quiser. Você pode ler um terror, você pode ler uma fantasia, você pode ler um drama, você pode ler um romance. Isso não importa, tá? Na verdade, o importante é a gente sair um pouco do infantil. Porque que nem eu tava conversando com meu marido, eu falei assim, nossa, não é porque a gente virou mãe que a gente só tem que ler livro infantil e só ali com a criança. A gente tem que ler outras coisas que a gente gosta, até mesmo para passar esse amor da leitura para a criança. Então isso é muito importante para o nosso dia a dia. E agora nós vamos para a nossa terceira dica, que a terceira dica é que eu falei, né? É o que mais está mudando, assim, no meu dia a dia, na minha rotina de leitura, como mãe, leitora, que trabalha CLT, não tem aquele tempo de sobra. E o que eu quero falar aqui, que nem eu falei antes, não é apenas para a mãe. Se você ainda não tem esse hábito de leitura e quer começar, é uma dica excelente para você também. E a nossa terceira dica que eu dou é um desafio que eu tive, que é o desafio de 15 minutos ali de leitura. Não tem aquele desafio que a gente vê na internet, que tem aqueles 15 minutos antes da gente dormir, pra gente fazer alguma coisa em casa, pra casa sempre se manter limpa, arrumada? É a mesma coisa. Você vai tirar 15 minutinhos do seu dia para você ler o livro que você quiser. Não importa quantas páginas você vai ler nesse 15 minutos, tá? O importante é você pegar e focar na sua leitura. Ai, mas meu filho está acordado, mas está quietinho, brincando ali. Você pode pegar o seu livro. Você não precisa também ler os 15 minutos ali, assim, enquanto a criança está acordada. Porque eu sei que às vezes é muito difícil. Porque às vezes você está lendo, aí você tem que parar várias vezes para ver do porquê que a criança está chorando, para fazer um almoço, para fazer isso. Então, na verdade, se você tiver um tempinho, uns 15 minutos ali só para você, é ótimo. Mas se você não tiver, pode ler enquanto ele tá ali quietinho, brincando, enquanto ele tá se distraindo com outra coisa. Você pega os seus 15 minutos e lê. Você vai ver que vai fazer uma diferença na sua vida, na sua rotina, no seu hábito de leitura, muito. Porque hoje você vai começar com 15 minutos. Você vai ler X páginas. Amanhã você vai reparar que nesse 15 minutos a quantidade de páginas já aumentou. Você vai reparar também que quando você tiver um tempo só para você vai perceber que você não vai ler só os 15 minutos. Mais tarde você vai começar a ler 30, 1 hora, e você vai estar ali, ó, focada no livro, porque o livro vai estar te cativando, o livro vai estar interessante, a história vai estar conversando com você, tá na mesma fase, tá na mesma vibe que você. Então, é nisso que a gente tem que começar. A gente tem que dar um passo de cada vez. A gente está subindo um degrau de cada vez. A gente está subindo uma escada. É muito importante você ter esse hábito de leitura, porque a leitura, ela molda a gente de tal forma que eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre criar o hábito de leitura, que eu acho muito importante, até mesmo para a gente passar para as nossas crianças. Então essas foram as minhas 3 dicas, as 3 dicas que eu tô ali, ó, fazendo um pouquinho de cada vez, todo dia tô fazendo. Para vocês terem uma noção, eu tô lendo Promessas Cruéis, que é o segundo livro de Divinos Rivais,
E eu tô o quê? 2 meses lendo o mesmo livro. Mas não porque o livro tá ruim ou a história tá ruim. Não. Eu tô gostando da história, eu tô gostando do enredo, mas o meu tempo é um tempo curto, como eu falei, eu sou mãe, eu trabalho, eu tenho outras coisas pra fazer. Mas eu tô lá ali, ó, lendo um pouquinho de cada vez. Tem dias que a gente lê os 15 minutos, tem dias que a gente lê um pouquinho mais, tem dias que a gente não consegue ler os 15 minutos, ler 10 minutos, e tá tudo bem. Não é uma regra, é um desafio. Então, se 15 minutos pra você é um tempo muito grande, começa com 5 ou começa com 10. Em vez de 15 minutos, pega 10 páginas por dia. Então, você vai criando um hábito e você vai moldando ele para sua rotina, que é isso que é o importante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui o que vocês fazem, o que vocês fizeram, o que vocês fazem para voltar com esse hábito de leitura, para ler mais, para continuar lendo, para não desistir da leitura, para sempre estar estimulando alguém. Então comente aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!